aulão de hoje. Ok, aqui. Bora lá iniciar. É uma música que ficou muito aí no Instagram, fazendo sucesso nesse período, né, de agora, assim que ele lançou. Muitas pessoas começaram a conhecer a música por conta justamente do Instagram. Até então, eu mesma nem conhecia esse cantor. Passei a conhecer por conta dessa música, tá? Bora lá, que eu vou começar de uma forma um pouquinho diferente hoje. Eu trouxe já uma tradução, a tradução que ficou conhecida logo embaixo aqui da letra, só que eu não vou me basear nessa tradução, eu vou levar em consideração o significado da letra em si, e aí a gente vai fazendo a explicação de pouco em pouco, e eu vou fazendo a anotação aqui na tela, ok? Quem está chegando no Instagram, corre para o YouTube, que lá eu tô com apresentação de slides. Link tá na bio. Então, bora lá. You came to set us free. E aí, repete aqui. I am no longer bound, oh Lord. E aí, repete. You came to set us free. I'm no longer bound, oh Lord. Esse é o início da música, tá? A gente vai ver a música inteira hoje, porque ela é curtinha, então dá tempo da gente estar acompanhando tudo. Vamos começar aqui, então, pelo You came. Ok, deixa eu marcar aqui, ó, para vocês enxergarem melhor. You came. You came to set us free. Deixa eu... Ok, deixa eu voltar para cá. Bora lá. You came to set us free. You came está no passado. Você veio. Então, aqui você estamos dizendo que você veio. Came, passado, do come. É o passado. Come, do verbo vir. Ok? Então, you came to set us free. Aqui, nessa trechinho do set us free, a gente vai ver como uma coisa, como se fosse uma coisa só, tá? Então, calma aí, ó. Ó, set us free. Eu vou puxar uma seta para poder estar explicando aqui em cima, tá? Se estiver cortando, me avise. Ok? Que aí eu vou estar acompanhando melhor isso aqui. Vamos lá. Set free. Set free. Tá? Eu peguei os dois últimos e vou analisar esses dois juntos aqui. Set free é a ideia de libertar, liberar alguma coisa. Então, se eu digo aqui, ó, you came to set us free, esse us aqui é o nós, tá? Então, você veio para nos libertar, para libertar a nós, daria no mesmo, ok? Então, aqui, que é o libertar, ou liberar alguma coisa. Então, até eu dei a imagem aqui como exemplo, tá? Onde tem duas correntes, tem uma corrente quebrada, e é uma coisa que a gente utiliza também como símbolo, seria a ideia do liberar um passarinho de uma gaiola. Então, se eu libertar também seria o set free. Aqui embaixo, aqui do lado, tá repetindo a mesma frase, e eu vou puxar uma outra seta aqui, com relação somente a esse us, que estão aqui bem no meio, tá? Então, eu mostrei para vocês que set free é esse sentido de libertar, porém tem esse us no meio. E como é que acontece nisso aqui, ó? Eu coloquei esse us no meio, eu coloquei não, a letra é colocada com esse us no meio para poder ficar uma coisa mais fluida. Então, por exemplo, é como se a gente estivesse quebrando um verbo no meio? A ideia? Não, a gente não está quebrando, mas para dar a impressão de que a gente está quebrando ao meio. Só que, se a gente colocasse esse us lá no final, como normalmente já aprende que esse us aqui é o nós para fim de frase, se eu coloco ali no final, fica meio esquisito. Ó, escuta essa aqui, ó. You came to set free us. Fica esquisito, não fica?
Então, para a gente falar melhor, a gente soar melhor, tem essa possibilidade de a gente dividir o set free, que significa o libertar, jogar o us para o meio, set us. Set a quem e o restante do significado aqui. Set us free, para nos libertar, nos liberar, ok? Deixa eu mudar até a cor disso daqui, para não embaralhar os significados aqui. Então, set us, nós de fim de frase, botar até entre parênteses aqui, que ele recebe a ação. Então, por que eu coloquei aqui como recebe a ação? Porque lá no came está fazendo a ação. You came. Quem é esse you aqui? Quem também tá meio ok, né? Porque a gente não está falando, a letra não está falando para você, está falando you, Jesus. You came to set us free. Agora eu vou continuar aqui para a parte de baixo, que eu acho que boa parte dela é um inglês que a maioria do povo já conhece, que é aqui, ó. I am, you know. O que tá acontecendo aqui no I am? I am, de inglês de escola, né? Eu sou ou eu estou. Eu sou ou eu estou. No é o de não. Eu sou ou não estou. Não estou ou não sou alguma coisa. Deixa eu botar a observação aqui para vocês. Então, que aqui é. Vou até deixar aqui que tá aqui embaixo, tá? Não sou ou não estou. Bound. Bound é uma coisa mais um pouquinho do que o preso, tá? Eu vou puxar uma seta aqui para vocês. Por quê? Porque bound não é só estar preso. Preso a gente podia usar outras palavras para utilizar isso aqui. Que, por exemplo, in prison eu estou preso também, estou na prisão. Mas o bound, ele tem a ver com amordaças, ele tem a ver com a ideia de estar acorrentado a alguma coisa. Então, não é um preso de qualquer forma. É um preso de estar acorrentado, de estar atado a alguma coisa, de estar com cordas, com correntes, te segurando. Então, vai um pouquinho além, tá? E aí eu coloquei essa imagem embaixo para ajudar justamente com relação ao bound. Não é preso de prisão, é preso de corrente, de acorrentado, atado, tá? De ter alguma coisa te segurando, ou não necessariamente aqui, mas de tá, por exemplo, imagina a pessoa que foi sequestrada, né? Que tem essas cordas em volta, tem a mordaça na mão, tem ali os pés atados também. Isso é tá bound. A mesma coisa acontece com relação a, por exemplo, escravos, que é justamente o sentido aqui dessa frase. É o bound de escravidão, que era utilizado pelos escravos, aquele corrente no pé, ou às vezes não nas mãos, porque para o escravo trabalhar era uma corrente nos pés. Então, isso é o estar atado, bound, hello. Corre para o YouTube, link na bio. Estou com a apresentação de slide lá. Então, essa é a grande ideia aqui por trás dessa letra. Então, que vai muito, muito além do que simplesmente essa tradução que está aqui embaixo. Por isso que eu gosto sempre de estar trazendo para vocês essa ideia, né, de quebrar um pouquinho mais, ver palavra por palavra, para poder estar melhorando o aprendizado de vocês. Então, bound não é um preso de estou na cadeia, é um preso de acorrentado, tá? Então, bora dar continuidade para o próximo trecho. Aqui embaixo repete, então eu não preciso estar dando continuidade no resto da frase, da letra. Aí vem a segunda parte da música. Even in the valley of the shadow of death, I can take rest because the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed. And even if I don't, I see it as a test.
Então, foi esse segundo trecho. Bora dividir um pouquinho aqui. Even. Somente esse even aqui, eu vou até deixar ele aqui. Perdão, deixa eu voltar aqui, que eu não estou na setinha. Esse even aqui é esse sentido todinho que tá até aqui embaixo, tá? Então, não vou puxar a setinha, porque já tem ok na tradução. Even in the valley of the shadow of death. In the, que é o sentido aqui pro no vale. In the, por que que aqui é a ideia do in e não on? Então, lembrando aqui, ó, vamos lá para quem não está no início ainda não tem essa noção de prepositions. Então, eu vou colocar aqui em vermelho, no cantinho aqui em cima, ó. In the, vou botar embaixo. At the, on the. Todos esses três aqui têm a mesma tradução para o português. Seria no ou na, tá? Em o, em a. Só que cada um tem um sentido diferente. Aqui é uma ideia de dentro. Ela traz uma ideia de dentro de alguma coisa. Aqui traz uma ideia de local. E este daqui traz uma ideia de em cima. Opa! Em cima de alguma coisa, na superfície de algo, tá? São ideias que trazem superfície de alguma coisa. E aí, por que um vale, você vai utilizar o N? Porque se você for imaginar um vale, deixa eu botar até uma... Aqui, ó. Um vale é como se fosse um V, né? Então, é como se a gente estivesse para dentro de alguma coisa. Então, in the valley of shadow of death. Esse daqui é shadow, sombra, death, morte. Então, tudo bem, tudo ok também utilizar esses off no meio do caminho aqui, que vai ser de ou da, tá? Ou do. Espero que aqui tenha ok. Se tiver alguma pergunta, vai deixando para mim no comentário. E lembrando que quem está nos meus cursos, em alguns dos meus cursos, vocês têm acesso a esse material depois também, com os rabiscos que eu colocar aqui também, tá? Só quem está assistindo e não está assistindo a live, não é aluno, vai ficar realmente só com a apresentação. So, let's go on, let's continue. Even the valley in the shadow of death, yeah, tipo até no vale da sombra da morte. O que acontece até no vale da sombra da morte? I can take rest because the living God is living in my chest. Eu vou trazer aqui, ó, puxar primeiro em verde. Vou puxar esta palavrinha aqui, tá? Que palavra é essa? Seria essa daqui. Deixa eu puxar para cá. Isso daqui é a abreviação de because, tá? É a mesma coisa que o cause. Só tá abreviado para poder facilitar uma fala, para facilitar cantar principalmente, um inglês do dia a dia falado. É muito utilizado esse cause em alguma coisa. Because. E o que seria o because? Para quem não sabe, ele vem pelo por motivo, Rebeca, em português, motivo de ou porquê de alguma coisa. Aqui lembrando de que é uma ideia de resposta, explicação ou razão de algo. Ok?
E aí veio com uma tradução ali como pois. Eu vou até colocar aqui do lado, que também é uma possibilidade, tá? Então, because, que pode ser por motivo de, pois, porque, dentro de todos esses sentidos que eu anotei para vocês aqui. Vou jogar para cima. I can take rest. Rest é descanso, tá? E take rest é como se eu estivesse falando não só de descansar, mas ter um momento de descanso, ok? Então, take, tomar, rest é descansar, tá? Rest é descansar, mas quando eu ponho junto com o take, ele traz essa ideia de tomar esse momento, dar essa prática, pegar esse... Deixa eu mudar a cor aqui. Aqui, ó. Beleza. Tá em laranja. Take rest. É como se eu estivesse colocando também to take a nap. Take a nap é pegar no sono. Tirar uma soneca. Tirar uma soneca. Vamos botar com essa ideia aqui do tirar uma soneca. Tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Então, take rest. Vai vir com a ideia parecida do take. Opa. A nap. Take a nap seria tirar uma soneca. Ok? E aí, o take rest vem numa ideia de descanso similar ao take a nap. Então, não estou só descansando, eu estou trazendo uma ideia de um pequeno momento, tá? Ter um momento de descanso. Vou botar aqui, ó, ter. Ter um momento de descanso. Beleza? E aí, é claro que quando a gente vai fazer uma tradução para a letra de uma música, a gente adapta o sentido para que fique fácil de se compreender. Então, nem tudo vai ser traduzido ao pé da letra, mas algumas coisas vão ser traduzidas para a forma que seja equivalente no nosso português, de forma que fique tranquila. Então, por exemplo, aqui está como posso descansar. Sendo que o sentido além, né, o sentido real, se eu fosse traduzir para o pé da letra, seria eu posso ter um momento de descanso, eu posso relaxar e aí dentro dessa linha de raciocínio. Só que descansar já resolve a nossa situação no português. Deixa eu puxar uma outra observação aqui, que é em relação ao living God. Repare que aqui no inglês, vou botar em azul. No inglês está com ing. E aí, normalmente, quando a gente vai aprender inglês, normalmente a gente pensa o quê? ing é endo, indo, ando. Só que não necessariamente. Vai ser endo, indo, ando nesta segunda parte aqui, ó. Deixa eu colocar até em vermelho. Aqui vai dar o sentido de endo, indo, e ando, que tipo, está vivendo, tá? Mas o primeiro aqui, living, é dessa ideia realmente aqui do vivo. Por quê? Porque ali ela não está dando uma ideia de estar, mas sim de uma ação, de um estado de ser alguma coisa contínua, ser uma coisa constante. Então, por exemplo, quando eu falo seres vivos, tá? Se eu falo seres vivos, eu falo living being. Being de ser. Living being. Human being, né? O ser humano que vive, que está no estado de se estar vivo. Ok? Então, aqui não é só uma ação de estar fazendo algo, mas o fato
o ato de ser algo que ainda permanece vivo. Então, por exemplo, se eu fosse botar essa frase de uma outra forma, pegar o living God e transformar em uma outra, de uma outra forma, de colocar o mesmo sentido com outras palavras, seria a seguinte. Então, living God seria o mesmo que the God who lives. Tipo, o Deus que vive, tá? Eu disse a mesma coisa, só que com palavras diferentes. O Deus que vive. E o Deus que vive é a mesma coisa que Deus vive. Que dá exatamente a mesma coisa. Vou botar aqui para baixo. É uma outra forma de dizer a mesma coisa, mas só para vocês entenderem mais ou menos qual é a ideia que essa estrutura em inglês traz, ok? E aí eu vou puxar para vocês, lembrando que se você também quiser aulas mais detalhadas sobre esses assuntos, vem ser meu aluno, porque aqui é uma live, a gente tem que fazer as coisas um pouquinho mais corrida e não dá tempo de eu ver muitos detalhes, todas as coisas. Então, é um pouquinho corrido. Se você quiser se aprofundar, me chama no privado ou espera aqui até o final, que tem surpresa para quem está por aqui. Então, is living, God is living. Aqui nós temos o to be mais o ing. Quem é meus alunos já viram, alguns, a maioria, na verdade, já viu isso daqui, tá? Com o verbo com ing. O que acontece aqui? É uma ideia de continuidade. Ou seja, aqui, no exemplo, he is living. O que seria? Seria ele está vivendo, tá? Ele está vivendo, ele está morando, ele está fazendo alguma coisa. Essa é a estrutura que a gente tem aqui com o be e o ing, tá? E aí sim, a gente tem aqui a ideia do ando, indo, ando para o ing, diferente lá do living God. In my chest. Chest é o peito, tá? O peito que a gente respira, não um peito cheio, mas peito, essa área aqui do nosso corpo. Então, não necessariamente coração, mas sim vive em meu peito. Deixa eu colocar em amarelo. Você vê que a tradução em si está totalmente diferente nesse ponto do que eu estou ensinando vocês aqui. Só que, lembre-se que quando a gente vai traduzir, a gente traz uma interpretação também do sentido para facilitar. Então, peito, vou botar aqui como conjunto. Conjunto pulmão, coração, essa área aqui, tá? Essa área peitoral, esse é o chest. É o que a gente chama de chest. Essa área onde a gente tem as costelas, tem por dentro a gente tem os nossos órgãos ali, tá? Mas quando a gente fala no sentido de que ele vive em meu peito, a gente também traz essa ideia junto do viver no coração. Por isso está aqui a ideia traduzida como coração. Porém, o sentido é como se realmente, ao pé da letra, né? Seria o peito. Every day, todos os dias. E repare que aqui também, eu já pulei para baixo. Bora lá. Every day, todo dia, I wake up feeling blessed. Wake up é acordar. Feeling blessed. Aqui é o sentido do de cima.
ING, aqui se sentindo, seria uma ideia do se sentindo abençoado. Deixa eu até colocar aqui do lado em... Vou botar vermelho. Aqui, ó. Feeling blessed é exatamente o que tá aqui, ó. Sentindo abençoado. Porém, aqui a gente vê que o todos os dias trocou de lugar com o wake up. O everyday trocou de lugar com wake up. Só por quê? Porque quando eu vou usar everyday, today, o tempo, tá? Relacionados a tempo. De vez em quando, nunca, sempre, todo dia, toda hora, todo tempo. Em inglês, a gente tem alguns locais que a gente pode colocar isso na frase. Então, sempre ok, eu posso colocar no início, antes de tudo. Então, todos os dias, eu faço tal coisa. Eu, todos os dias, faço tal coisa. Eu faço tal coisa todos os dias. É essa mesma ideia que a gente tem no português, a gente tem para o inglês, tá? Então, no início, logo depois da pessoa, ou lá no final da frase. Vai mudar um pouquinho o sentido? Raramente. É mais questão de escolha, na maioria das vezes. Então, aqui a escolha do escritor colocou no início. Todos os dias eu acordo me sentindo abençoado. A tradução embaixo de quem traduziu, né, que é a tradução, por enquanto, oficial, acordo todos os dias me sentindo abençoado. Agora, pensa o seguinte, se eu fosse cantar essa música, com a tradução que está aqui, qual seria a mais tranquila, mais fácil de eu acompanhar? A que eu falei para você, todos os dias eu me sinto abençoado, ou eu acordo todos os dias me sentindo abençoado? Essa vai ser uma questão de escolha e adaptação, de acordo com o que você achar que fica melhor para o contexto. A ideia é a mesma, beleza? Even já está lá em cima. E mesmo que, ou mesmo quando aqui, por conta do contexto, quando eu não, tá? I don't, mesmo que, ou mesmo quando não, alguma coisa. I see, aqui, ó. Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês aqui. Deixa eu botar em amarelo. Esse don't aqui, tá? Esse don't aqui, ele tá resumindo, tá? Ele tá trazendo a ideia dessa frase todinha aqui de cima. Ok? Só que na negativa. Então, por exemplo, se eu for botar aqui uma interpretação, eu colocaria assim, ó. E mesmo quando eu não acordo todos os dias me sentindo abençoado, é a mesma coisa aqui que eu pegar tudo isso aqui e colocar nesse don't. E mesmo quando isso não acontece, quando isso o quê? Daqui de cima, do que já foi citado, eu vejo como um teste. Opa, calma aí que meu computador deu uma... Ok, voltou. Se vê. It. O que é esse it aqui? Esse it, ele se refere a isso aqui, a essa situação daqui. Eu vejo isto como um teste. As a test. Tá? Botar uma observação aqui embaixo com relação a esse as. As, em inglês, pode ser trazido como. Mas a gente tem outras situações que dão essa ideia de como, que é o how, like, às vezes tem essa ideia. Só que aqui é uma ideia específica, uma ideia de resultado
Vou botar consequência. Consequência de alguma coisa, é uma definição de alguma coisa, definição. Então, outro exemplo aqui que eu traria nessa linha de raciocínio seria aqui, ó. Exemplo. Deixa eu botar aqui, ó. Exemplo. I work as a teacher. Tá? Que aqui é eu trabalho como professor. Então, esse as aqui está definindo a situação anterior, tá? Então, tem outros, por exemplo, o how. How, ele traz uma outra ideia, mas foca aqui nesse as, é como uma ideia de definição, mais do que consequência. Vou até apagar para não confundir ninguém. Beleza? Indo para a parte final da música. Deixa eu apagar. Because I was lost until you found me. Now I know you are all around me. Nothing I could ever do could separate my love from you. Então, bora lá. Esse cause eu já expliquei lá. Você vê que no verso anterior estava como pois, aqui está como porque, mas a ideia ainda é a mesma. Was lost until you found me. Então, lost, perdido, né? Igual, por exemplo, achados e perdido, lost and found. Was é o passado do verbo to be. Until é até aqui, ok. Found me, me encontrar. Eu acho que eu posso me manter do jeito que está aqui. Então, found é o passado de find. Deixa eu até colocar aqui, ó. Opa, não entrou. Found, passado de find. Encontrar. Então, até você ter me encontrado. Até que você me encontrou. Ok? Então, a frase inteira aqui está no passado. Beleza? E aí, eu vou colocar aqui em cima também que o was é o passado. Vou botar aqui assim, ó. Am e do is. Então, toda situação onde eu teria um am ou is no presente, eu vou colocar o was para o passado, beleza? Deixa assim. Now I know you are all around me. Ok. Deixa eu fazer essa correção aqui, porque é um pouquinho além do que está na tradução aqui, beleza? Now I know, agora eu sei. You are, você está. Até aqui, ok também. Então, deixa eu só puxar para cá. All around me. Não é estar em todo lugar necessariamente. Aqui, a ideia principal seria uma ideia de ao meu redor. Porém, em todo o meu redor. Opa, redor. Tipo, não só aqui em volta, mas tudo que está à minha volta. Então, você está em tudo aqui ao meu redor. Então, all de tudo. Around me é a minha volta. E o all para tudo. Então, tudo à minha volta, em toda a minha volta, em todo o meu redor. Dá na mesma ideia. Aqui, deixa eu até colocar como alternativa em vez de algo. Ok. Em toda a minha volta, todo o meu redor. Não necessariamente lugar, porque aqui a gente não citou, não foi citado local.
foi citado a gente como ponto de referência. Então, o eu sou o ponto de referência. Around é a ideia de volta, de redor. All é tudo. Então, bora lá. All. Tudo. Around. Em volta ou redor de. E aí, a gente tem o me, que sou eu, então tranquilo, né? Ok. Nothing could ever do. Nothing I could ever do. Deixa eu sinalizar essa palavrinha para vocês. Porque ela tá ok, uma tradução correta. Mas reparem que ela tá de novo embaixo e não foi traduzido com a mesma ideia. Então, vou falar sobre isso aqui agora. Então, nothing é não há ou nada. Nada. Nada, 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 já na negativa. Deixa eu ver. Então, nothing, nada. Eu não precisaria nem desse não há nada. Então, nada. Nada que eu possa fazer ou que eu poderia fazer. Ever, eu dou uma ideia de tempo, tá? De um tempo eterno, sem definir um tempo. Então, eu vou botar aqui vou botar aqui sem limites, tá? Porque isso daqui... Poxa, tá meio rosa ainda. Eu vou puxar até uma observação para o lado de cá. Aqui, ó. Então, associem pelas cores. Ever é algo, é uma ideia temporal, sem definir o quando. Então, por exemplo, tá? I love you forever. Eu dou a ideia de eternidade ou para sempre. Eternidade. Ou para sempre. Se eu coloco a ideia de uma pergunta aqui, ó. Have you ever been to, sei lá, Austrália? Been to Australia? Eu estou perguntando se em algum momento você esteve na Austrália, se em algum momento da vida, tá? Então é uma coisa assim bem ampla, que inclui a sua vida inteira. Até colocar aqui assim, com reticências para vocês definirem depois. Então, ever dá essa ideia aberta. Então, quando eu tenho a frase nothing I could ever do, nada que eu poderia fazer em qualquer momento da minha vida. De modo, assim, bem amplo, bem aberto, sem definir o quando. Então, é ever. Tá? E aí, quando eu coloco forever, é o daqui para frente. Se eu não coloco nada como forever, eu estou ampliando todos os momentos, desde o aqui até quando você quiser interpretar isso. Beleza? Então, para finalizar a última frase, temos could separate my love from you. Could, novamente, eu mostrei para vocês aqui que realmente dá essa ideia de poderia, tá? Possa, poderia. Só que aqui foi traduzido como separaria, em vez de... Ok. Eu não colocaria como separaria. Eu colocaria aqui com uma outra tradução. Deixa eu marcar como vermelho aqui, que eu vou trazer ele para cá, ó.
could separate, eu colocaria melhor como poderia separar. Então, nada que eu possa fazer, ou poderia fazer, vamos deixar como possa. Nada que eu possa fazer poderia separar. E aí, continuando aqui, meu amor de ti. Então, é uma questão de adaptação aqui, é um momento onde a pessoa traduziu ali. Traduziu para uma possibilidade de interpretação, ok, mas não necessariamente significa isso, tá? Aqui houve uma interpretação nessa tradução aqui, que dá um sentido similar ao que a gente realmente teria aqui, que é uma forma que a pessoa viu que não precisaria, que não repetiria uma palavra, tá? Então, para não ter poderia duas vezes, já que ela já tinha escolhido poderia aqui, ela trocou o sentido daqui de baixo, que deu uma mesma ideia, trocou a tradução literal para manter a mesma ideia. Então, bora voltar para a música, tá? Então, a gente tem... deixa eu salvar aqui a imagem, ó. Deixa eu apagar aqui, para a gente voltar lá no início. Bora lá. You came to set us free. I am no longer bound. Você veio para nos libertar. Não estou mais preso. Não estou mais cativo. Even in the valley of the shadow of death. Até mesmo no vale da sombra da morte. I can take rest, because the living God is living in my chest. Pois eu posso descansar, pois o Deus vivo, o Deus que vive, está vivendo, está morando em meu peito, em meu coração. Os dois estão ok. Every day I wake up feeling blessed. Todos os dias eu acordo me sentindo abençoado. And even if I don't, I see it as a test. E mesmo quando não, eu vejo isso como um teste. Because I was lost until you found me. Então, porque eu estava, ou pois eu estava perdido até que você me encontrou, tá? Seria o mais correto aqui, ó. Até que você me encontrou, found me. Now I know you are all around me. E agora eu sei que você está a todo o meu redor, toda a minha volta. Nothing could ever do. Nada que eu pudesse fazer could separate my love from you. Poderia me separar do meu amor por ti. Essa seria a forma como eu traduziria, e não como está aqui, que foi a tradução tirada da internet, desses sites oficiais aí. Ok? Então, eu acho que quando a gente vê dessa forma, vocês conseguem compreender um pouquinho melhor e ir um pouquinho além do que vem no todo um sentido, que é uma carga e o peso que realmente a letra traga, tá? E não só uma adaptação, mas